vez alguien te dijo, oye, tienes que hacer eso, y tú pensaste, no voy a poder hacer. A ver, ¿cuántos aquí son así? La palabra es imposible. Dentro de la serie inquebrantable, cuando te pidan hacer lo imposible. Todos hemos tenido situaciones así. Tu jefe se acerca a ti y te dice, oye, yo quiero eso para martes. Tú dices, sí, Señor, pero cuando se va, piensas, pero no en esta vida. No termino. No hay cómo. Muchas veces has enfrentado eso. Y aquellos que están pensando, pastor, nunca me ha pasado, pues prepárate. Te va a tocar. Te van a pedir que hagas algo que tú sabes que no lo puedes hacer, pero no hay nadie más que lo haga. Ese eres tú. No, déjame pensar, no hay tiempo para pensar. Lo tienes que hacer. ¿Qué harás cuando la situación se presente? El título de ese sermón, dentro de la serie Inquebrantable, estamos viendo a Daniel, ya saben, Daniel y sus amigos en el cautiverio en Babilonia, donde no solo sobrevivieron, sino que prosperaron con todo en contra. Y prosperar. Y podemos sacar lecciones de ahí, porque el subtítulo de Inquebrantable es ese, mira, prosperando sin importar lo que te hagan. Vas a prosperar porque Deus está de tu lado. No hay nadie como Él. Por lo tanto, el título de ese sermón, que ya saben, hay un número 1 ahí, cuando te pidan hacer lo imposible. Si hay un número 1, es porque seguramente habrá un número 2 y un número 3. ¿no? Tuve que separar el sermón, quedó muy largo. Ok. El título, lo saqué de Daniel capítulo 2. Ya entramos a capítulo 2 de Daniel. Daniel ya no es un jovencito de 15 años de edad, es un anciano de 17 años de edad. ¿no? Ya no tiene 15, ya tiene 17. Lo saqué de Daniel 2, versículo 10 y versículo 11. Y aquí viene la cosa más espectacular, donde el rey tiene un sueño y dice, no sé lo que soñé. ¿Sabe la historia? ¿Sí sabe la historia? Convoca a todos sus hechiceros. Pero que tú no sabes es que si ves el original, y ahí va el abanico que se abre, Nabucodonosor sí se acordaba del sueño. Si ves en hebreo, hay una expresión ahí, se llama Ishná. Ishná significa mintió. Nabucodonosor mintió a sus adivinos. Y van a ver por qué. Es fascinante eso. Y queda la lección. Porque a ti, estoy seguro que te enseñaron en algún lugar que el rey no se, porque está, ¿no? El rey no se acordaba, pero si ves el original, dice que y Nabucodonosor, llamando a sus hechiceros, les mintió. Mintió. El rey tiene un sueño. Y la opinión de sus adivinos y hechiceros fue esa. No hay nadie en la tierra que pueda hacer lo que tú pides que hagamos, oh rey. Es imposible cumplir con lo que estás exigiendo. Y la pregunta es, ¿qué harás tú cuando te exijan hacer lo imposible? Pero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Te dije que en mensajes anteriores de esta misma serie, te comenté que Dios siempre te prueba antes de bendecirte. Antes de cada bendición, hay una que no para que Dios sepa de qué estás hecho, no. Él quiere que tú sepas de qué estás hecho. Él ya sabe. Él ya sabe. Es más, la prueba de Dios no te enseña nada. Nada. La prueba de Dios te prepara para aprender lo que viene. Es una preparación. Es imposible que entrando tú en la escuela, primer día en tu salón, te sientas ahí, entra un maestro que nunca en tu vida has visto y te diga, ¿sabe qué? Examen. Examen. Día 1. Aquí hay maestras, ¿no, Moni? La maestra, es imposible. Día 1. Llegas tú, te sientas y tu maestro que ni te conoce, ni te pela nada, te diga examen final. Hoy, ¿cómo? Presentas un examen después de aprender la lección. Entonces, ¿por qué Dios nos pone a prueba? Bueno, porque Él sabe, pero tú no sabes que sabes cómo aprobar el examen. O sea, parece trabalengos, pero no es.
El único que não sabe, que sabe eres tú. Por isso, quando vem uma prova de Deus, já sabes como sair da prova. Pela prova te exige concentração. Te exige que te metas mais com o Maestro, que é Cristo. Por lo tanto, a prova te prepara para a bendição. Antes de que Deus te bendiga com êxito, poder, influência ou o que seja que Ele queira dar-te, primeiro, Ele quer ver se estás listo para manejar o que te vai a dar. E por isso a prova é uma escola. E na história de Daniel, Daniel passou por 9 provas em cautiverio. Daniel foi arrebatado de sua família aos 15 anos de idade e jubilado em Babilônia aos 85 anos. Toda sua vida foi assim. Nunca mais regressou a Israel, nunca mais viu a seus papás, nunca mais. E aún assim, em um lugar estranho, em um ambiente estranho, onde lhe fizeram um lavado de cerebro, prosperou, mantuvo sua identidade de quem era. Estou falando de um jovencito de 15 anos de idade. Eram 4, desses 4, do grupo de 4, ele mais anciano tinha 18. Quando foram raptados a Babilônia, ele mais ruco tinha 18 anos de idade. 3 enfrentaram um horno de fogo, um enfrentou um fosso de leões, e os 4 saíram bem. Porque havia uma identidade, eles sabiam quem era Deus, sabiam a quem serviam. Pero escute nisso, Daniel passou por 9 provas importantes em sua vida, 9. São provas comuns que tu e eu tendremos que passar alguma vez também. E Daniel aprovou todos os exames, e sempre que aprovava era ascendido, era levantado a uma posição maior e maior de poder. E o que sigue é a prova de fazer o impossível. Hacer lo impossível. A história começa em Daniel capítulo 12. Relájense, por favor. Há pessoas muito tensas essa tarde aqui, não sei porquê, mas relájate. Deus está contigo, estírate. Não é aeróbico, respira profundamente lo demás. Daniel capítulo 2. Vamos aprender algo essa tarde. Quantos queremos aprender algo nessa tarde? Bueno, eu creio que já aprendimos, mas vamos a seguir aprendendo. Daniel capítulo 2. Versículo 1 e versículo 2. Ponga muita atenção. Algum dia vai passar isso contigo. En el segundo ano de reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor, que tuvo ele? Bueno, eram mais pesadillas que sonhos, não? E se perturbou su espírito, e se lhe foi o sonho. Hizo chamar o rei a magos, astrólogos, encantadores, caldeus, e ponga aí, brujos, hechiceiros, porque a religião babilônica era de pura hechiceria, já lo sabemos, de adivinos. Mandou chamar a todos eles, a magos, astrólogos, encantadores e caldeus, para que lhe explicassem seus sonhos. Vinieron, pois, e se apresentaram delante del rei. Bueno, parece entonces, nosso personagem, Daniel, já era um viejo de 17 anos de idade. Já llevava 2 anos no programa de adoctrinamento babilônico, 17 anos de idade. E diz ele, vou parafrasear, diz o texto, um dia Nabucodonosor tuvo aí umas pesadillas desconcertantes, a tal grado que já não podia dormir. Mandou chamar a seus magos, brujos, hechiceiros e astrólogos, ojo, astrólogos, não astrônomos. A astrologia é uma ciência falsa, a astronomia é uma ciência verdadeira, e já lo sabemos, ¿verdad? Já. Por favor, não se confundam. Se alguém te pergunta qual é tu signo, ponte a orar por la pessoa, não? Põe manos a eles. E o rei lhes exigiu que lhe dijeran o que havia sonhado. Escute nisso. Assim de gênio era Nabucodonosor. Não lhes contou o sonho, porque em hebreu, acuérdate, em hebreu, em sua original, que graças a Deus tenho acesso, graças a Deus, disse, Nabucodonosor mentiu a seus brujos. Mentiu. Não me acordo do sonho, hein? Primeiro, diga-me o que sonhei. E depois veremos se confio em ti ou não. Uau! Se captaram a ideia? A ver, rei, dinos tu sonho. Nada de contar sonhos. Se são tão buenos,
Se são tão brujos e adivinham, a ver, que sonhei. Uau, que sonhei. E depois interpretam o sonho. Mas havia uma sentença sobre eles. Ahora sim que Daniel salvou a los brujos de Babilônia. Literalmente lo van a ver por quê. A la lei e ao testemunho, não? Miren isso nada mais. Já sabe, a cultura babilônica, que é Babilônia hoje? Iraque. Irã é Pérsia. O sea, Babilônia hoje é Iraque. Aí está Tigres, el Éufrates, está todo aí. Ayer el Edén e todo o demás, a Torre de Babel, todo foi aí. Hoje é Iraque. Miren isso. A cultura babilônica estava basada, já sabem, no ocultismo, em hechiceria. Os consejeros de los líderes eram todos hechiceiros. Os consejeros de Nabucodonosor eram brujos, médios, magos, astrólogos, já sabem, não astrônomos, astrólogos. Assim que Nabucodonosor, como rei, com tamanho poder de convocatória, vengan, entonces, como rayos, não, allá, rapidíssimo, trae a todas essas pessoas, lhe diz, oye, senhoras e senhores, tuve uma pesadilla terrível. Rei, qual foi? Dímelo tú. ¿Qual foi uma pesadilla? ¿No que muito bueno? ¿No que les pago em oro uma fortuna todos os anos? A ver. Tuve uma pesadilla e necessito que me la interpretem. E aí vem o versículo 3. Ojo, versículo 3. Há algo fabuloso e temos que aprender isso. Ok. Daniel 2, versículo 3 al 6. E o rei les dijo, he tenido um sonho e mi espírito se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, la lengua de Caldea. Rey, para sempre vive. Di el sueño a tus servos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. No sé, no me acuerdo. Sí sabía. El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. Directo y... Nabucodonosor não jugava. Não jugava. Seréis hechos pedazos e vuestras casas serão convertidas em muladares. E se me mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues, el sueño y qué? Los dos, dime que soñé. E depois interprétalo, a ver. Por isso, o que vas a hacer quando te pidan hacer lo imposible? É uma boa tática, não? A mim se me hace excelente a tática. ¿Eres un mago y no puedes decirme lo que soñé? ¿De verdad? Se dices que tienes contacto con todo y sabes todo y no sabes lo que soñé? Entonces, ¿cómo puedo confiar en que me dirás lo que significa? Daniel capítulo 2, vamos. Fantástico. Del 7 al 11, respondieron por segunda vez, dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Insisten, ¿eh? Insisten. El rey respondió y dijo, yo conozco certamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Certamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. O sea, dejen de dilatar, dejen de hablar, no me engañen, ya. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay, ahí está la sentencia, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor, preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil. Y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo, y aquí colocaron la soga en el cuello, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. ¿No te das cuenta de por qué
Después disso, un poquito adelante, Nabucodonosor dijo, no hay rey como Jehová, el Dios de Daniel, Sadraque, Mesaque y Abednego. Solo este es rey. En otras palabras, dijeron así, si no nos das una pista, no te podemos ayudar. Casi que dijeron, lástima, Margarito, ¿no? Aunque queramos ayudarte, rey, si no nos das una pista, no te podemos ayudar. Lo que pides, oh rey, es simplemente imposible. Acuérdate del tema de hoy. ¿Qué vas a hacer cuando te pidan hacer lo imposible? ¿Poner excusas? ¿Dilatar la cosa? ¿Engañar? ¿Mentir? Daniel capítulo 2, seguimos ahí. Versículo 12 y versículo 13. Por esto, el rey con ira y con grande enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Todos. Eran miles. Mandó matar a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueron llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlo. Estás pensando, ¿qué tenía Daniel con eso? Nada, pero era sabio. Nabucodonosor tiene una sola palabra: maten a los sabios, los buenos y los malos. Mata a todos ellos, porque no saben nada. Los sabios de aquí no saben nada. Pues buscaron a Daniel para matarlo. É claro que ele não participou de nada disso. Estava louquíssimo Nabucodonosor. De la nada, mate a todos. Senhor, são 27.000, matem hoje a todos. Já, me enojé, matem a esses que vieram e os que não vieram. Matem a todos. Claro, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam nem aí, nem involucrados nessa tonteria, pero iam a morir. Se chama crisis. Tem nome isso. Crisis. O rei está a ponto de assassinar-te e todos estão aí preocupados por o que está sucedendo. ¿Por qué está tan molesto entonces, no? Uno de los rasgos del ser humano es siempre querer saber el futuro. El ser humano siempre quiere saber el futuro. Quizá digan, no, si yo me preparo, no es cierto. Te encantaria saber o que vai ocorrer a próxima semana, o próximo mês, amanhã, o próximo ano e o resto de tu vida. O ser humano é assim. É próprio do ser humano querer saber o futuro. A razão é porque quando pensamos que podemos saber o futuro, creemos que tendremos um pouco mais de controle sobre o futuro. Se sei por adelantado, eu posso controlar? Não puedes. Estás equivocado. Pensamos que estaremos melhor preparados para Ele. Pero Deus não quer, escute isso, Jeová não quer que tenhas controle sobre tu futuro. ¿Para quê? ¿Para quê? Ele quer que confies em Ele, porque Ele controla tu futuro e tu futuro. Cada vez que tu intentas saber tu futuro, se chama rebelião contra Deus. Te pones em la posição de Deus. Quero saber mi futuro. Jeová dijo, no hijo, eu lo sé, tu não. Confia em mim, eu te cuido. Estamos aqui todavia? Cada vez. Ele quer que confies em Ele. É por isso que não te diz o futuro. Pero creemos que, sabendo o futuro, de alguma maneira isso nos dará certo controle sobre o futuro. E mientras mais inseguro vayas por tu vida, tu que me ves hoje também, aí, mientras mais inseguro seas na vida, mais controlador serás. Van de la mano. Van de la mano. Muito sencillo. Quando ves a uma pessoa controladora, quantos aqui conhecem a uma pessoa controladora? ¿Tú conoces a alguien? Wow. Quando ves uma pessoa controladora, estás vendo uma pessoa insegura. Toda pessoa controladora é insegura. Quanto mais inseguro eres, mais intentarás controlar a los que estão a tu alrededor, porque queres controle, queres algo tangível
com que podes manipular e não se te dá. Não pode ser. Se eres, por outro lado, se eres seguro, se eres segura, não necessitas controlar a nadie. Estás seguro? Cada um faz o que lhe toca ser. Estamos bem. ¿Para quê? Controlar o incontrolável. Hoje, 3.270 anos depois do evento em Babilônia, do que estamos falando, as pessoas todavia querem saber o futuro. E hoje mais que nunca. Estão tão desesperadas por ter controle, estão tão desesperadas por ter esperança, que fazem o que seja, como ler cartas, consultar a brujos, ir a, las manos. Que tonteria. Astrologia, consultam a Ouija. A mim me espantou. Eu cheguei a México, vou a um supermercado, em Walmart. Não é propaganda, pero entro e passei por a área de juguetes, e aí nos juguetes, a Ouija. Juguete! É todo o que o diabo quer, não? É todo o que o diabo quer. E há pessoas que querem saber o futuro e consultam brujos, adivinos, pagam um montão, leem as manos, as cartas, blá, 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 blá. Tratando de quê? De saber el quê? O futuro. Estão aqui? Não te toca saber, nem a mim. Deus se lo sabe. E com isso basta. Ele nos cuida. Acabamos de ver como Deus nos cuida. Antes de que entremos de lleno a la plática, que é fabulosa, te vai desfrutar como eu desfrutei. Quando eu era niño, leíamos isso na sinagoga. E me fascinava a plática de Daniel com Nabucodonosor. Pero antes de entrar a essa plática, já que estamos falando de astrólogos, médiums, psíquicos e todo o demás, deixa-me entrar nisso tantito. Vai ser corto, não se preocupem. Quero fazer uma pequena pausa aqui e te vou dar 3 coisas que disse Deus sobre todo isso. Nada mais 3 coisas. Sobre os médiuns e... 3 coisas que Deus disse acerca de tentar predecir o futuro e conhecer o futuro, consultando a essas pessoas. Primeiro, são 3. Número 1, miren isso. Que quede claro, solo Deus sabe o futuro. Solo Ele. A ver, repita comigo em voz alta para que o inferno escute. 1, 2, 3, lê. Gracias. Gracias. Não é que te vai levar a... Não é que conhecer uma pessoa, olvídala. Ni um psíquico, ni um adivino, ni um médium, ni um astrólogo, nadie. Deus diz que nadie conhece o futuro excepto Ele. E é certo, Ele lo hizo. É mais, tu presente é o passado de Deus. Pode pensar nisso. Tu presente é o passado de nosso Deus. Ele todo lo sabe. Se alguém te diz que conhece o futuro, é mentira. Mentira. Te imaginas, o dia anterior ao ataque às Torres Gemelas, nadie sequer imaginava que o mundo cambiaria depois disso. Nadie sabia. E sucedeu. Nenhum medo, nadie. O ataque sucedeu e o mundo jamais foi o mesmo outra vez. A maioria das coisas importantes que sucedem em tu vida, hermano, hermana, amigos e amigas, são surpresas para ti. Algumas são boas, outras não tantas. A maioria das coisas não está bajo tu controle. Deus disse que nadie conhece o futuro. Qualquer que te diz que lo conhece, te está mentindo, te estás enganando. É impossível. Impossível. Podes intuir, podes imaginar, podes projetar, pero vivir allá, todavía não, todavía nem ha chegado. Deja o futuro allá. Há pessoas que pensam tanto no futuro que não desfrutam o presente. Te dou um conselho. Deja o futuro allá, todavía nem chegas allá, todavía estás aqui. Não sufras por adelantado, porque o ser humano arma aí em las telarañas cerebrais, não?
tanta coisa e nada sucede, e já te enfermaste por adelantado. Já estás estressado por adelantado. O futuro pertence a Deus. E qualquer que diz que conhece o futuro, te está mentindo. Eclesiastés diz assim, Eclesiastés, capítulo 8, versículo 7, pois não sabe o que há de ser, e ele quando há de ser, quem se lo ensinará? Dice, nadie sabe o que viene, diz isso, o passagem, nadie sabe o que sucederá. E poderia dar-te aqui 50 versículos bíblicos, por supuesto, onde diz que nadie conhece o futuro. Eu não sei e tu tampouco lo sabes. Eclesiastés outra vez, capítulo 10, versículo 14. El necio multiplica palavras, aunque não sabe nadie de lo que há de ser. E quem lhe hará saber o que depois de ele será? Parafraseando isso, nadie sabe a ciência certa o que vai a suceder. Nadie pode predecir o futuro. Te enganam quando dizem isso. Número 1, solo Deus sabe o futuro. Número 2, os psíquicos e médiums, se sequer agrega na lista aí brujos, espiritistas e blá blá blá, todo. São um fraude, claro, são falsos. Todos eles. Todos os psíquicos, médiums, adivinos, astrólogos, e a lista sigue, são pura fraude, são falsos, são uma falsidade. Não lo digo eu, diz a palavra de Deus e Deus que escreveu a palavra. E outra vez poderia estar aqui dando-te 50 versículos bíblicos, onde Deus disse que estes homens simplesmente te estão enganando. Tu que me estás vendo, que está, se não és cristiano, que está te has metido nisso, e já te roubam tu dinheiro, tu tempo, tu paciência, tu saúde, e tu aí metido. Ah, porque é isso também, não? Um bruxo aconselha ao outro. Não, mira, tenho um amigo que esse sim é bruxo categoria 5. Bueníssimo. Eu não, mas ele é bueníssimo. E empiezam a enviar a pessoa como pelota de um lado, como bolita, não? Bolita de um lado a outro. Exato. Como pinball, de um lado a outro. Increíble. Não é possível, mas sim lo hace. Sí lo hace. Poderia dar aqui 50 versículos mais, mas não, vamos deixar assim. Deus disse que são utilizados por Satanás para enganar as pessoas e turbar as pessoas. De hecho, assim é. A operação é essa. Mira nisso. Isaías 44. Isaías 44, versículo 24 e 25. Assim disse Jeová, tu Redentor, que te formou desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extendo solo los cielos, que extendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco la que? Su sabiduría. Es barato todo eso. Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores ni a los que no los consultéis, contaminando-os con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Jehová te dice, mire, não busque a nadie más, búsqueme a mim. Não necessitas buscar a nadie más, necessitas a mim, minha presença em ti. Eu cuido do futuro. Assim como sané tu passado e te protege no presente, tu futuro em minhas manos é glorioso, pero vem comigo. É o que disse Deus. A mim me dijeron, bueno, a mi papá, já sabe, se eres de graça e paz, sabe a história. Eu padeci câncer de mis 12 a 15 anos de idade. A los 12 anos, segundo a cultura judia, a los 12 anos se hace famoso bar mitzvah, hijo de mandamento. Não, é que o niño de 12 anos entra na adultez a los 12 anos de idade, há uma festa imensa, a mesma cerimônia que José e Maria levaram a Cristo ao templo e lo perderam, foi o bar mitzvah de Jesus Cristo, 12 anos de idade. Eu não tive uma festa porque eu tinha câncer, e quem padece câncer, segundo a lei judia, é impuro, é como a lepra. Não há festa para mim, não há nada para mim. O melhor oncólogo de Brasil, amigo de meu papá,
le dijo a mi papá, Alair, mi papá chamava-se Alair. Alair significa aquele que sirve ao Altíssimo. É Alair. Le dije a mi papá, Alair, comemora o cumpleaños 15 de Ângelo com todo. Porque ele não chega aos 16. Significa, mi futuro é morte. Esse ano eu cumpri 61. Dime tú, quem tem a razão? Eu creio na ciência, creemos nos médicos, por supuesto. Aqui temos médicos na igreja, médicas, doutores e doutoras. Mas eles também sabem que a última palavra la tem Jeová. Ele decide. Estão aqui todavia? Ele cuida do meu futuro. Por que eu vou me preocupar por meu futuro? Claro, eu tenho um plano de vida. Claro, é lógico que há que fazer um plano de vida. Não é como aqui em México, ¿no? Que é uma expressão mexicana, pues o que Deus quer é a boa de Deus, não? Não. Aqui, claro que Ele é bueno, por supuesto, pero tens que ter um plano de vida. Ahorro, seguro, já sabem. Pero sobre todo isso, Deus tem nosso futuro em suas mãos. Dime tu, que melhor lugar para estar que em las manos que criaram o universo e que todavia lo governa? ¿Verdad que sim? Estamos seguros. Por lo tanto, o passagem diz, deixem de buscar a pessoa, busquem-me a mim. Busquem-me a mim. Isaías 44 é fantástico, Levítico 19 é fantástico, e diz Levítico 19, isso não é um jogo. Ou seja, tentar predecir o futuro não é um jogo. Isso é muito grave. É muito grave. Levítico 20, versículo 6 e versículo 7. E a pessoa que atender a encantadores ou adivinos para prostituir-se tras eles, aqui não habla de sexo, está pensando em outra coisa. Aqui é aquele que vende seu coração e seu corpo a outra pessoa, sua fé, existe. Para prostituir-se tras de eles, eu pondré mi rostro contra la tal persona e la cortaré de entre su pueblo. Santificaos, pois, e sed santos, porque eu, Jeová, sou vuestro Deus. Com isso, não? Por que tenho que obedecer? Porque eu, Jeová, sou tu Deus. Vou falar allá, porque aqui, eu creio que aqui estamos bem. Se todavia dizem, pastores, que ayer consultei um brujo, pues praticamos tu e eu depois. Comemos um pollito tu e eu depois. Pero tu que me ves, que estás aí, não se metido em todo isso e não sabes como sair. Se estás involucrado com esse tipo de coisas e dizes, é um jogo. Satanás não juega. Põe em tu cabeça. Todos aqui, os que me miram aí, mira, Satanás não juega. Ele vem a roubar, a matar e a quê? Ele não vem a jogar contigo. Ele vem a acabar-te, a destruir-te. Não, só leitura de cartas, a palma da mão. Aléjate disso. Não tens por que estar aí. Estás perdendo tempo, dinheiro, cordura e saúde. Te estão acabando. De hecho, Deuteronômio, a segunda lei, Deuteronômio, ou a lei 2 vezes, como quieras chamar, nos diz que a los falsos profetas em Israel, os matavam, os apedreavam. Bastava que alguém dijera que era profeta e falhava em algo, lo sacavam e lo matavam. Que é o que disse Jeová sobre isso? Só Deus sabe o futuro. Número 2, os psíquicos e médios são um fraude, um fracasso, são falsos. E número 3, a terceira, a prova definitiva de um quê? É que 100% de precisão. Não basta o 99% e falha 1%, fora. Não confundam, aí te vai, vamos aclarar isso, não? Não confundam ministério profético com dom de profecia. Ok? Pablo dizia, em uma igreja, quantos podem profetizar? A resposta é todos. Se Deus te toca, profetiza, mas não és profeta.
El ministerio profético es otra onda. Yo tengo años prometiendo dar aquí en Gracia y Paz un curso de profetismo. Y yo creo que sí voy a adelantar el proceso para dar, porque hoy en día hay muchos lobos en el redil de Cristo, en las ovejas de Cristo. Muchos lobos que se hacen pasar por profetas y no son nada. Regras básicas de profetismo, ¿no? La primera es esa. No hay profeta feliz. ¿Cómo es? Primera señal. No hay profeta feliz. El profeta siempre es un llorón, un amargado, o sea, siempre está de cara. Si ves a un profeta risa y risa, no es profeta. No hay profeta feliz. El profeta no es vidente. El profeta ve más el pasado que el futuro. Isaías, Jeremías, Eliseu, todos dizem: ó Israel, por quanto hicieron isso, isso e isso, por isso estão assim. E a pergunta é: como sabiam se isso sucedeu há 500 anos? Profetas. ¿Sabes? O profeta não é evidente. O profeta que é profeta não se equivoca. O profeta nem sequer é simpático, o profeta é empático. Simpatia é mirar tus zapatos, te diz: oye, te duele, não? Os sapatos, sim. Isso é simpatia. A empatia é: dá-me tus sapatos, quero ponérmelos porque quero saber onde te duele. Você é um profeta. Há algum tempo, talvez estava eu em seminário teológico Ana Sanders e tenho todavía meu amigo aí. E um dia cheguei à classe, lunes de la mañana, me buscou e me dijo: Ângelo, eu ayer oré por ti. E eu lhe dije: vaya, por fim, não? Nós conhecemos 2 anos e nunca oraste por mim, mano. Não, para aí quis orar por ti e dije: Senhor, quero orar por Ângelo, então hazme sentir o que Ângelo siente. E eu dije: como te foi? Me dije: não, hijo, me senté no sillón. Estás agotado, exacto. Estou muerto, estou agotado. Porque por esse entonces eu também era diretor do corpo de alunos de la Ana Sanders, em todos os períodos que havia. Era eu o diretor. E saía a predicar fora do México, regressava, era pastor associado em uma igreja, tinha a agenda, já te imaginarás. Então estava agotado. Esse é um profeta. É empático. Se sentou e disse: Ângelo, estás agotado. Me dijo: exacto, gracias. Agora dime algo que eu não sei, ¿verdad? Já que estamos nisso, há claves para determinar quem é profeta e quem não é profeta. Mas essa é a principal. O profeta é 100% preciso. Não é que, a ver, mira, Deus me ensina que algum dia, 0. Corta. Em algum ano, aléjate. O profeta, há poucos, hein? Quero aclarar isso. Todavia sigue o ministério? Sim. Não há profeta que seja pastor. Essa é a outra. Se pones a um profeta para pastorear a uma igreja, la destroça. Por isso Pablo, que conviveu com profetas toda a sua vida, quando fundava uma igreja, colocava a quem aí? A um pastor, não a um profeta. O profeta destrói a igreja. Desgraciadamente, há muitos profetas hoje que rehusam o chamado e se fazem pastores. E destroçam a igreja. Bueno, há claves. Há um montão de claves, mas outra vez, essa é a principal. Não basta com 99%. Deus disse: se o mensagem vem de mim, é preciso. Nada de adivinos e bruxos, não. Se o mensagem é meu, o mensagem é preciso. Um profeta verdadeiro nunca se equivoca. E ojo, o profeta que é profeta nunca contradice a la palavra. Jamás. É a outra clave. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20 al 22. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, es Dios hablando, ¿no? A quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Punto. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová que Jehová nos ha hablado?
Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Significa mátalo. Si alguien habla, Jehová hablando, si alguien habla en mi nombre y no se cumple, búscalo en su casa y mátalo. Porque yo lo no mandé. En el momento en que el profeta no es preciso, aunque sea una vez, es un falso profeta. De hecho, Dios no solo dice que hay una prueba de precisión, también está la prueba de la Biblia, en caso de la profecía. Miren eso, Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, es esto. Lo que diga la palabra, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, yo no los mandé. Busquen las instrucciones y enseñanzas de Dios. O sea, lee la Biblia, escucha lo que dice. Quienes contradicen la palabra están en tinieblas, dice el texto. En tinieblas. Yo no los envié. Lo que Nabucodonosor les hizo a esos médiums y brujos, é a mesma maneira que podemos hoje provar se alguém é quem diz ser. É o mesmo. Lo mesmo. Outra vez, se me estás vendo aí por a transmissão, se hasta o dia de hoje buscas a brujos, a psíquicos, isso é para ti. Los de aqui, quero crer que estamos bem. Prova de fidelidade. Há alguém aqui que consulta brujos? Hechiceiros, médiums. Aí alguém está assim, mira. Cuidado. A prova é esta. Não permita que te manipulem, para empezar. Se tu estás aí todavía, é um erro fatal, lo acabas de ver, pero se insistes en eso, no les diga nada a esas personas, ni una información, nada. No permitas que te manipulen con preguntas. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo hacer que tú me contestes lo que yo quiero escuchar, manipulando la pregunta. Es fácil. Es fácil. En otras palabras, los psíquicos y los brujos, ya saben cómo manipular a las personas y les dicen lo que quieren escuchar. Y ahí ya lo enredan, se meten. A los psíquicos, tú que me ves ahí, ¿no? A los psíquicos y brujos nunca les des ninguna información. Haz como Nabucodonosor. Si eres tan brujo, si eres categoría 5, 4, 3, 2, 1 en el mundo de brujerías, dime que soñé. Dime que soñé. Por eso los brujos dijeron, Señor, es imposible. Hasta que llegó un chamaco de 17 años de edad. Te voy a adelantar algo. En hebreo, cuando dice que Daniel entró al palacio, en hebreo la idea es que Daniel entró como rey al palacio de Nabucodonosor. Dice que sus pasos se escuchaban por todo el palacio. Entonces, con ese poder entró y se acercó. Otra vez en hebreo, Nabucodonosor se levanta, empieza a hablar y dijo a Daniel, cállate. Veis-na, cállate. Con esa autoridad. Fue la única vez en la historia que alguien cayó a Nabucodonosor, el dueño del mundo. Pero tanta la autoridad que tenía Daniel. A ver, ¿qué edad tenía? Põe tu corazón nisso. Ishna, cállate. Y me escuchas. Bueno, lo veremos, no hoy, pero sí lo vamos a ver. Fue fantástico. La entrada de Daniel fue triunfal. El rey entrando al palacio de Nabucodonosor. Bueno, sigamos aquí, por favor. Y ahí vamos. No le des nenhuma información a los psíquicos, a los brujos y todo lo demás. Es más, estamos terminando por hoy. Escuche bien eso. No sé si alguna vez lo hiciste. Si lo hiciste, ya deja atrás. Hay personas que consultan por internet o por teléfono líneas
psíquicas, ¿no? Ahí tiene un call center. El brujo maior tem um call center. É como se Voldemort tivesse aí todos os brujos aí, não? Num call center assim. E então hablas. Sabe qual é o primeiro que te perguntam? Oye, qual é tu número de tarjeta? Escúchame bem. E tu que me ves por internet, é isto. ¿No? La persona habla ya, es que mira, no sé qué hacer, necesito una orientación de, no sé el nombre de brujos, pero algún brujo, piensa en un brujo. Ok, claro, te va a atender de inmediato, nada más para completar los datos. ¿Cómo te llamas? Ajá, ok. Tu teléfono, ok. ¿Y tu tarjeta? De la próxima vez que hablas essa tonteria, essa estupidez que hablas tú, e te perguntem isso, dile, não queres brujo? Adivina minha tarjeta. Adivina qual é? É mais, se la adivinas, te dou a clave. Assim de sencillo. De la próxima vez que cometas a estupidez de hablar a esta gente, e te perguntam, tu tarjeta, diz, pues adivina qual é? Não que muito. Se me la dices, seguimos. Se não, não. ¿Por que deverias pagar por a informação que já sabes? ¿Por quê? Não sabemos o futuro, mas sabemos como será o futuro. Está aqui, meu. Por que vas a pagar a que alguém te diga o que já sabes? É ilógico. É ilógico. Toda a história humana, tua história, minha história, já foram escritas por as mãos de Deus. Se chama Bíblia. Queres saber tu futuro? Pois fácil. Lê tu Bíblia e passa mais tempo com aquele que la escreveu. Seu nome é Jesus Cristo. Se põem de pé nessa tarde, por favor. Aprendamos de Daniel. Aprendamos del Deus de Daniel, que é o mesmo Deus de nós. Cerrem seus olhos. Todos, não te distraiam. E se há alguém aqui que todavia tem essas ideias de que funcionou com minha mamã, alguma vez comigo, pois te enganaram todo o tempo. Deixa isso a um lado. Senhor Jesus, eu declaro liberdade sobre meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, meus amigos e amigas que nos visitam, Senhor, liberdade. Para os que nos viram também na transmissão, liberdade. De toda essa basura que o mundo ha colocado à nossa disposição, de maneira muito fácil. Videntes, horóscopos, tarôs, brujerias. Todo o que Satanás ha proporcionado para roubar-te a glória. Não, Senhor, não temos por que conhecer nosso futuro, porque sabemos que em tus manos nosso futuro será hermoso, poderoso, com a guia segura, com a direção segura. Cada vez que o ser humano intenta saber o futuro, é um mensagem ao cielo de rebelião. Eu quero saber meu futuro. Nos sentimos deuses e não lo somos. Nunca lo seremos. O que temos que fazer é tranquilizar-nos e saber que nosso futuro está protegido nas mãos daquele que é todo-poderoso e seu nome é Jesus Cristo. Abre tu coração. Empieza a falar com Ele. Senhor, te entrego meu futuro. Já é tuyo. Deixarei de buscar meu futuro. Sim, já planeei. Tenho um plano de vida. É lógico que tenho que planear, Senhor. Isso não é fé, uma fé cega, uma fé de escravos. É uma fé ativa. Sin embargo, sabemos, Senhor, que todo o controle lo tienes tú. Aí está o que a pastora disse hoje. Essa coisa que havia em ela já não está. O que passou comigo, Senhor, Ângelo vai morrer e aqui estou, hasta que tu digas. O que passa com meu irmão igual. Para desgracias, há muitos que profetizam, pero muitos.
No los escuches. Escucha a Dios. Agárrate de Dios. Nunca hablé aquí de religión. No somos religiosos, somos cristianos. Es muy diferente. Es muy diferente. Por lo tanto, Espíritu Santo de Dios, inúndanos con tu poder. Llénanos con tu presencia y guíanos con tu suprema sabedoria, porque um futuro hermoso nos espera, Senhor. Amém e amém. Dê um aplauso a esse Deus maravilhoso que temos. Maravilhoso.